O Jornal do Meio-Dia está de volta e a Prefeitura de Cuiabá entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para manter o aumento do IPTU aqui na capital. Na última quinta-feira, a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público Estadual e suspendeu a cobrança deste imposto. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a advogada tributarista Daniele Fukui. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada. Daniele, o Procurador-Geral do Ministério Público, Deusdete Cruz, falou, olha, não é para pagar o IPTU por enquanto. A presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Clarice Claudino, deu a mesma orientação. E aí, o que é que acontece daqui para frente, na sua opinião? Bom, no cenário atual, nesse contexto, nós tivemos um julgamento agora dia 30 e até o momento que temos porque a decisão é a seguinte, só para complementar, a decisão da Justiça é que a lei é ilegal. Exatamente. A desembargadora relatora foi a desembargadora Serli e por unanimidade o tribunal entendeu como inconstitucional a lei municipal que majora, ela atualiza a planta genérica de valores e isso acaba aumentando o IPTU aqui no município de Cuiabá. Então hoje, ainda vigente, nós temos a decisão do Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso, então a orientação a ser seguida por enquanto é a do Procurador-Geral e também da presidente do Tribunal de Justiça. Embora a gente já tenha conhecimento que já foi ajuizado, né, já foi interposto um recurso, um pedido de suspensão no STF pelo município, até o momento a gente não tem conhecimento de que foi revertida a decisão do Tribunal de Justiça. Doutor, e com isso o contribuinte que já efetuou o pagamento do seu imposto se pergunta, poxa vida, como eu faço para que seja restituído este valor, né? E também essa orientação para quem ainda não pagou, é de realmente não pagar? Nesses dois casos, por gentileza. Tá. Bom, nesse primeiro momento é importante destacar que ainda não transitou em julgado, né? Não foi definitivamente finalizado o processo. Mas para quem já pagou o imposto IPTU, ele pode fazer o pedido de restituição ou compensação, tanto pela esfera administrativa, que ele mesmo, contribuinte, pode fazer junto à prefeitura, tem previsão legal para pedir a restituição em dinheiro ou compensação. Quando ele faz o pedido de compensação, ele pode pagar com tributo da mesma natureza, que seria, no caso, o próprio IPTU. Né? Mas acredito que como ainda não temos uma solução definitiva, que não cabe ainda recurso, provavelmente esses pedidos vão ficar parados por conta do interesse do próprio município, ou judicialmente, mas nesse caso ele teria que procurar um advogado ou a defensoria pública, dependendo do caso, para entrar judicialmente. E quem não pagou ainda? Quem não pagou ainda, a orientação, até por conta da decisão, é que aguarde, porque até o momento nós temos uma decisão favorável, porque na decisão do Tribunal de Justiça, os bancos vão ficar obstados de receber o IPTU e o contribuinte, o município reencaminhará um novo boleto com uma nova data de vencimento para pagamento do IPTU. Uma outra informação é que a Câmara Municipal de Cuiabá acabou atropelando uma lei maior. Os vereadores, né, que aprovaram, né, que votaram favoravelmente ao projeto da Prefeitura de Cuiabá, nesse aumento escandaloso do IPTU, teriam inclusive passado por cima, infringido o Código Tributário Nacional. É um absurdo isso, não é? Eu acredito que quando se fala da Câmara ter infringindo o Código Tributário, eu acredito que eles estão se referindo aos argumentos que nós temos ali, né? Que ali a gente tem uma nítida violação de princípios como a capacidade contributiva e o confisco, né? Porque na realidade o fato da valorização do imóvel acabar implicando, resultando... Porque o imposto pode ser cobrado, agora o que não pode ter é o confisco. Exatamente, porque aqui eles acabam aliando a valorização do imóvel, mas a capacidade do contribuinte não está necessariamente atrelada à valorização de um imóvel.
né? Então, partindo dessa linha de raciocínio, a gente tem sim uma flagrante violação de capacidade contributiva, do confisco, né? Que são os argumentos até que a própria desembargadora traz. E outro ponto que ela destaca, que eu acho muito interessante, ela traz até a questão do IPCA acumulado nos últimos 12 anos, ele chegou à marca de 105%. O salário mínimo nesse mesmo período foi reajustado em apenas 137%. E aqui nós temos a Câmara dos Vereadores reajustando, né, para 300%, 200% e algumas regiões chega até a 400%. Então, assim, em um único ano, a majoração foi totalmente desproporcional. Doutora, e diante de todos esses argumentos, você acredita que essa questão da suspensão do IPTU aqui em Cuiabá, o STF vai seguir esse entendimento diante de toda a infração desses princípios tributários, para dizer aí no mínimo, né? E com isso, o que vai acontecer então? Não vai haver esse reajuste e a prefeitura então vai deixar de arrecadar aqueles mais de 100 milhões? Como que fica essas duas questões aí? Poderia ser acatado esse argumento de que haverá mesmo um prejuízo no serviço, na prestação de serviços? Em relação a outros casos semelhantes, há algo parecido já decidido no sistema judiciário? Bom, Camila, ali os argumentos até que a Procuradoria leva ao Supremo Tribunal Federal foram argumentos relacionados a prejuízo ao cofre público. Ele destaca a perda da arrecadação de aproximadamente 100 milhões, se comparado com a arrecadação do ano anterior a este ano. São argumentos que a princípio não foram tratados na ADIM, onde o Tribunal de Justiça ele reconhece a inconstitucionalidade. A demanda, o recurso pelo qual a Procuradoria se valeu é um pedido de suspensão, que geralmente ele é utilizado contra decisões que são são desfavoráveis ao poder público. Sim. E acabam, de certa forma, impactando nos cofres públicos, né? Então, são novos argumentos. São argumentos que, ao meu entender, visto assim de uma forma técnica jurídica, argumentos não devem ser apenas alegados, mas devem ser de fato comprovados. Porque daí a gente se pergunta, já é um serviço muito ruim, né? O IPTU que é pago hoje, a gente não vê o reflexo disso. E aí, de repente, aumentar dessa forma tão desproporcional, né? Que argumento que convenceria, né? Muito difícil. A gente espera que seja suspenso mesmo. E tem também um outro aspecto aí. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, declarou que a lei é inconstitucional. E esse é exatamente o foco do Supremo Tribunal Sim. Federal como guardião da Constituição. Difícil ter um resultado diferente do que foi aqui no Tribunal de Justiça. Exatamente, eu sempre costumo dizer que condutas dessas, elas devem ser desprestigiadas para não se tornar uma rotina no meio público, né? Se existe uma Constituição, se existe regras constitucionais, princípios constitucionais, eles devem de fato ser respeitados, né? E não ao bel prazer do poder público, sobre a alegação de perda de arrecadação, acabar passando por cima do que está previsto na nossa lei maior. Ou seja, a Câmara de Vereadores, né, não analisou juridicamente, minimamente, né, todos os fundamentos aí para cobrar esse aumento do IPTU de uma forma repentina e aí agora, desculpa falar, mas passa uma vergonha nacional, porque é um caso isolado, né, doutora, praticamente? Em tamanha proporção, sim. O ajuste do valor do metro quadrado da planta genérica até poderia ser feito, mas nesse tamanho de proporção como foi feito aqui, realmente totalmente destoa com o que a gente tem previsto na Constituição. Uma opinião antes de encerrar. A Câmara Municipal de Cuiabá acabou apenas fazendo a lição de casa do Palácio Alencastro. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada. E fico à disposição.